Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabi e eu estou aqui para mais uma vez estudarmos juntos Ciências da Natureza. E já vamos colocar a nossa cabecinha para funcionar. Lembram que nós aprendemos na aula passada? Então a professora falou sobre os recursos para a visualização dos astros, o Sol, a Lua, as estrelas. E nós aprendemos que tudo começou, com as lentes de aumento. Então a professora mostrou lá a lupa. E a partir, dessas lentes, os cientistas eles foram estudando e aprimorando, não é? Então foram fazendo combinações dessas lentes. E assim foram surgindo, equipamentos muito importantes para a nossa vida, como, por exemplo, a luneta e o telescópio, que permitiam que os astrônomos, os cientistas pudessem observar detalhadamente os astros. Nós vimos que os telescópios, eles podem ter diversos modelos e diversos tamanhos, e muitos deles ficam nos observatórios, que é onde os astrônomos e os cientistas vão estudar os astros. E também tem aqueles que estão no espaço, como aquele grande telescópio que tem aproximadamente 13 metros de comprimento, lembraram? Muito bem! E hoje nós vamos mudar um pouquinho, o conteúdo da nossa aula. Então, vamos começar vendo quais são os nossos objetivos? Vamos lá? Então, hoje nós queremos aprender sobre o consumo consciente e atitudes dos 5 R's. O que será que é isso, professora? Então, vamos ver? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavrinha sustentabilidade. Olha que palavrinha grande, não é? Quantas letrinhas será que tem? Vamos ver como que nós escrevemos essa palavra, quais são as letras? Vamos lá? Então, a primeira letrinha, letra S, depois a letra U, S novamente, T, E, N, T, A, B, I, L, I, D, A, D, E. Nossa, vocês viram que grande? Olha só, tem 16 letrinhas. Vamos ver as sílabas agora? Então, o S, U, S, SUS. T, E, N, TEM. T, A, tá. B, I, BI. L, I, LI. D, A, DA. D, D. Sustentabilidade. Nossa, que palavra grande! E o que será que quer dizer, sustentabilidade? Então, a professora vai fazer um pequeno exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos lá para a nossa bancada. Então, a professora, colocou aqui novamente a palavrinha sustentabilidade. E nós vamos usar, esse objeto aqui para vocês entenderem um pouquinho. Esse objeto é o nosso objeto base, E daqui a pouco nós vamos usar a nossa imaginação. Então, esse objeto, ele precisa sustentar, alguns outros, objetos que a professora vai colocar aqui, em cima dele. Então, vamos ver. Então, a professora vai colocar, um objeto, mais um, mais um. Olha o que aconteceu. Caiu. Mas por que será? Vamos colocar de novo. Vamos ver. Eu vou colocar de novo. Vou colocar mais. E olha só. Caiu até a plaquinha que a professora colocou ali. Mas por que será que está caindo, não é? Então, agora vocês vão usar a imaginação de vocês. Então, vamos imaginar que esse objeto aqui é o nosso planeta Terra. E o planeta Terra, ele precisa, sustentar esses outros objetos que a professora vai colocar. Será, que esses objetos eles são sustentáveis?
Será que é possível o nosso planeta Terra sustentar esses objetos? Então vamos lá. Eu vou colocar plástico, né? Papel, objetos, né, eletrônicos que eu não uso mais, né, aqueles copinhos descartáveis. E olha só, caiu novamente. Então, o nosso planeta Terra não conseguiu sustentar tantas coisas colocadas sobre ele. Então, isso é sustentabilidade. Então, agora a professora vai tirar, né, os objetos para liberar aqui a nossa bancada, tá? Então, sustentabilidade é isso, é o equilíbrio, né, daquilo que a natureza, o planeta Terra nos oferece e o que nós oferecemos a ela. Será que o que nós estamos oferecendo e colocando no nosso planeta é sustentável? Então, vamos pensar assim. Nós usamos muitos recursos da natureza. Lembram lá da aula sobre os materiais que a professora falou para vocês? Né, que nós usamos o plástico. E da onde que vem o plástico? Isso, vem do petróleo. E o petróleo é um recurso da natureza, né, que precisa ser retirado. Lembram dos metais? Os metais, eles também são da natureza, é um recurso da natureza. E ele precisa ser retirado das rochas. E o papel? Vem da onde? Da madeira. Então, ele precisa vir, né, lá do eucalipto, das árvores. E para produzir o papel é preciso usar, né, também bastante água, que também é um recurso da natureza. Então, nós vamos usar todos esses recursos, né, para fabricar os objetos que nós temos em casa. Os copos, os brinquedos, né, os cadernos, os livros que nós usamos. Tudo isso vai ser retirado. E quanto mais nós usarmos, mais vai sendo retirado da natureza novamente. E você sabe quanta coisa dessas que a professora citou vai para o lixo? Né? Aquele brinquedo que você não usa mais, né? Você não gosta mais, vai para o lixo. Aquele copo de plástico vai para o lixo, né? Aquele monte de papel que nós usamos e fica lá na casa, vai para o lixo, né? E quanto lixo está sendo produzido, não é? E será que nosso planeta ele vai, né, sustentar? Será que esse lixo ele é sustentável? Será que não vai acontecer igual aqui no nosso exemplo, né? Não vai sustentar? Vai acabar se machucando, né, se modificando. Então, a professora vai mostrar para vocês uma imagem lá na telinha. Então, vamos ver? Então, olhem lá a imagem na telinha. Essa é a imagem de um ambiente, né, modificado, porque as pessoas retiraram de lá as rochas, né? Foram retirar lá recursos para produzir materiais. Então, vejam como que ficou esse ambiente. Então, de repente, nesse lugar ali, né, onde vocês estão vendo, poderia ser, né, uma mata, um lugar, né, mais verde, uma paisagem mais verde. Só que foram sendo tirados vários recursos dali. E olha só como que ficou. Então, talvez tenha alterado não somente o ambiente, mas tenha alterado também o solo, né, a terra que estava ali. Então, né, pensando nesses exemplos que a professora deu, né, mostrou ali o exemplo do planeta, dos materiais, né, que foram ali para que o planeta pudesse sustentar, vamos imaginar o que nós podemos fazer. Então, olha a pergunta do dia da nossa aula de hoje. O que podemos fazer para contribuir com o meio ambiente? Então, pensa aí em tudo que a professora falou, pergunta para quem está junto com você, né? Será que tem algumas atitudes que podemos tomar para contribuir com a natureza, com o nosso planeta? Pensa aí. Pensou? Então, nós vamos ver o que algumas crianças pensaram e responderam para a professora. Vamos lá? No meu ambiente, temos que desligar a torneira na hora de escovar o dente e não jogar lixo na rua e não destruirmos a floresta. Não cortar as árvores, cuidar das plantas, não jogar veneno nas plantas, cuidar dos animais, não jogar lixo no rio, jogar lixo no lixo, andar menos de carro, com menos água.
Muito bem, crianças! Obrigada pela participação e nós vamos, continuar estudando, continuar a nossa aula para validar essas respostas dos nossos colegas. Então, vamos lá? Para nós, então, contribuirmos com o meio ambiente, tem algumas atitudes que nós devemos mudar, não é? Algumas atitudes que nós precisamos tomar para que tudo aquilo que nós produzimos e estamos acumulando no planeta possa ser sustentável para ele. Então, a professora trouxe ali algumas imagens para mostrar para vocês. Vamos ver? Então, uma das atitudes, que nós devemos evitar, usar materiais descartáveis de plástico. Vamos ver lá, então. Quando nós usamos, muito material de plástico, a gente sabe que às vezes algumas pessoas elas acabam jogando esse material na natureza, no lugar indevido. E ele pode ir para o mar, por exemplo. E o que pode acontecer? Esse lixo, esse plástico pode prejudicar os animais, Então a professora trouxe ali a imagem de um animal, que está ali enroscado, está machucado, enroscado numa sacola de lixo, de plástico. E também a professora colocou ali o copo plástico. Sabe quando você vai em algum lugar, por exemplo, que tem água, que tem o copo descartável, ou em algum aniversário que já teve, não é? Você usou lá o copinho e jogou. Então, o que é recomendável fazer para evitar, o uso desnecessário desse plástico? Então, você usa o copinho uma vez. Quando você guarda ele do ladinho, quando for, tomar água ou beber algo novamente, você vai usar o mesmo copinho, para não ficar, usando muito plástico, para que não precise ser retirado tanto recurso, tanto petróleo da natureza. Vamos ver o que mais? Descartar óleo de cozinha na pia ou no lixo. Isso também deve ser evitado, não é? Vamos ver lá? Então, ali tem a imagem de uma mulher que ela está separando aquele óleo que ela usou, não vai usar mais para a cozinha, e ela está separando. Algumas pessoas, elas podem utilizar esse óleo para fazer o sabão. Você já conheceu alguém, algum vizinho, Alguém que utiliza o óleo para fabricar sabão? Isso mesmo. Então, nós precisamos, fazer isso também. Claro que para separar o óleo, vai precisar que um adulto faça isso para que você não se machuque. Então, o óleo, quando ele é descartado na terra, ali na natureza, ele vai prejudicar o solo. E algumas plantinhas que poderiam estar nascendo ali, já podem não nascer mais, tá? Então, vamos ver o que mais que nós devemos evitar. Misturar lixo comum com material reciclável. Então, nós também devemos separar o lixo corretamente, para que fique mais fácil, para que aquelas pessoas que estão trabalhando possam separar e usar aquilo que foi jogado fora de uma forma que possa reaproveitar, Então, algumas coisas, como por exemplo ali as garrafas de plástico, a gente pode reaproveitar, mas para isso a gente precisa separar direitinho o vidro, o papel, o plástico, aquele lixo que é da cozinha, o orgânico. Muito bem, vamos ver o que mais? Jogar eletrônicos, pilhas e baterias no lixo comum. Isso também nós devemos evitar. Então, alguns lugares, que a gente compra esses eletrônicos, a gente pode, quando não usar mais, pode voltar lá para deixar o nosso eletrônico. E se nós também separarmos o lixo, jogarmos no lugar correto, ele pode ser usado, para fazer outro tipo de matéria-prima. Então, essas atitudes, de jogar o lixo eletrônico em lugar incorreto, nós devemos evitar. O que mais? Imprimir muito papel. Então, hoje em dia, nós temos o celular, alguns pais, algumas pessoas têm o computador, que, por exemplo, os boletos que era necessário imprimir, a gente pode pagar eles pelo celular, pode pagar pelo computador, Então, estar evitando, tanto papel. Por quê? Porque o papel, ele vem da onde?
Vem das árvores. E para ele passar por aquele processo, né, lá na indústria, para chegar até nós como folha, ele vai precisar de muita água, né? Então seria muita água utilizada. E nós não temos assim tanta água disponível, né, potável no nosso planeta. Né? E por falar, né, em papel, a professora trouxe uma experiência para mostrar para vocês. E o que você vai precisar, né, para essa experiência? Então, a professora vai mostrar aqui na bancada, né, o que vamos precisar para a nossa experiência. Sabe aquele papel que você, que não está lá na casa, vai ser jogado no lixo, não usa mais, né? Então, ó, aquele papel que não usa mais, né? Não pode pegar aquilo que é importante, documento, né? Não pode. Então, é folha que a professora ia jogar no lixo. Então, a professora cortou, né, em pedacinhos. E a gente vai usar também água. Então, 500 ml de água que a professora usou para misturar, vai ser misturado no papel. E também pode ser usado o liquidificador ou um mixer. E o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer um papel reciclável. Então, a professora, o que a professora fez lá na casa dela? Misturou, né, os 500 ml de água aqui, né, nesse papel cortadinho. A professora deixou lá um pouquinho até ele amolecer um pouquinho o papel. E depois, né, que a professora misturou tudo, a professora bateu lá no liquidificador. Então, aqui já tá, né, a professora já trouxe prontinho. Né? A pasta, ele virou uma pasta, né? O papel batido no liquidificador vai ficar assim. E depois que ele vira essa pasta, a gente vai precisar do quê? Você pode usar um pano bem fininho, né? A professora vai mostrar como que ela fez. Então, não precisa ser exatamente igual. Então, a professora usou, né? A professora fez aqui de madeira, né? E embaixo, aqui, é um pano bem fininho. Então, pode ser usado tule, pode ser usado um pano que não usa mais, desde que ele seja, né, fininho. Então, a professora fez e colocou a pasta do papel aqui dentro, né? Deixou aqui dentro. Então, tá aqui a pasta. Ele ainda tá molhado, tá úmido. Por quê? Porque a gente precisa esperar. Então, nós temos que esperar para ver o resultado. E daqui, né, dessa experiência vai sair um papel. Então, na próxima aula, né, a professora vai trazer esse papel, porque ele ainda precisa secar. Então, você vai deixar no sol, né, o tempo que ele precisar, né? Quando estiver sequinho, aí a professora vai retirar daqui da redinha para mostrar para vocês, né? Então, vamos aguardar para ver como que vai ser o resultado dessa experiência que a professora fez, tá bom? Então, não precisa fazer exatamente igual, tá aqui, né? Pode só usar o pano ou, se quiser, usar também a madeira para pôr em volta, pode também, tá bom? Então, a professora mostrou, né, algumas atitudes que nós devemos evitar, né? Quando nós não evitamos, o nosso planeta, ele fica assim, ó, tá vendo? Sujo, não é? E o planeta, ele fica machucado, porque ele não está sustentando tanto lixo produzido, tanto lixo jogado em lugar indevido, incorreto, né? Então, ele não tá um planeta alegre, né? Bonito, azul, verde, né? Com a mata aqui verdinha, né? Com as árvores preservadas, as águas limpas. Ele não tá, né? Então, ele tá um planeta, né, meio sujo, né? Porque tem muito lixo. Mas, para nós evitarmos essas atitudes que a professora mostrou para vocês, né, de utilizar, produzir muito lixo, né, nós podemos nos basear nas atitudes dos 5 R's. E o que são esses 5 R's, professora? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, R de reduzir, R de recusar, R de reutilizar, R de reciclar e R de repensar.
E como assim, professora? Então, a professora vai explicar o que é esses R's. Se nós utilizarmos ele, o nosso planeta não vai ficar mais sujinho, né? Ele vai ficar assim, porque com as águas limpas, né? Com as matas ali, as florestas verdinhas, porque nós estamos cuidando, né? Tomando atitudes corretas, que são a dos 5 R's. Então, vamos ver. Recusar. Então, nós podemos recusar comprar aquelas coisas desnecessárias que vão durar pouco tempo, que vai ser jogado no lixo. Repensar. Então, nós vamos repensar como que está sendo as nossas atitudes, né? Será que nós estamos fazendo direitinho, separando o lixo, né? Para cuidar do nosso planeta. E aqui, reciclar. Né? Mais uma atitude. Reciclar, né? É utilizar, separar o lixo para que o lixo que foi separado possa ser transformado em algo novo. Reduzir. O que é reduzir? Um exemplo, nós reduzirmos o consumo da água, né? Às vezes gastamos tanta água, né, desnecessária, sendo que nós podemos aproveitar a água da chuva. E o nosso coleguinha respondeu ali, né, na pergunta que a professora fez, desligar a água quando escovarmos os dentes, é isso mesmo, né? Então, nós estamos reduzindo a quantidade, né, do consumo de água. E reutilizar. Então, nós podemos usar, de repente, né, o material que temos lá na casa, como em outra coisa. Um exemplo, né, as garrafas de vidro, né, que as pessoas às vezes reutilizam fazendo artesanato, usando como objeto de decoração, né? Então, isso é reutilizar. E essas são as atitudes dos 5 R's. E agora que você aprendeu, né, um pouquinho, vamos lá para a nossa atividade. Vamos ver? Então, a professora, vocês já receberam aí na casa. Então, a professora vai explicar, vocês vão pegar a folhinha, o lápis de cor e vão fazer essa atividade. Então, essa é a flor da sustentabilidade. Em cada pétala, desenhe uma ação dos 5 R's. Então, em cada pétala tem ali, né, uma ação. Reduzir, recusar, reutilizar, reciclar e repensar. E você vai, né, caprichar nessa atividade e você tem 10 minutos para fazer. Vamos lá?
E aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Então, a professora trouxe aqui para mostrar como que ela fez, né? Então, a professora fez os desenhos. Vamos começar aqui no reciclar. Então, a professora desenhou ali, né, as lixeiras, onde a gente vai separar o lixo para que ele possa ser reciclado, transformado em algo novo, tá? Em algo diferente. Aqui, reutilizar. A professora desenhou uma garrafa, né, que pode ser reutilizada para fazer objetos de decoração, né, ou para o artesanato. No recusar, a professora desenhou uma sacola, né? Nós podemos, então, não usar só as de plástico, mas nós podemos usar as sacolas, né, que a gente possa usar várias vezes, né, outro tipo de sacola. E aqui, a professora, né, desenhou na pétala reduzir a quantidade de água. Então, aqui a torneira, né, pingando a água ali, veio alguém e consertou, para que possa ser reduzido, né, não fique pingando ali água desnecessária. E aqui no repensar, né, a professora desenhou, né, um menininho aqui e ele está pensando nas atitudes dele, né, naquele brinquedo que ele pode trocar ao invés de ficar comprando outros, né, e deixar lá num canto para que possa virar lixo um dia. Então, ele está pensando nas atitudes, né, e o desenho de vocês, acredito que tenha ficado mais legal do que o da professora. Então, vamos ver lá, voltar para a perguntinha do início? Então, os nossos colegas responderam, né, que nós podemos contribuir com o meio ambiente, cuidando das árvores, não destruindo as florestas, não jogando o lixo, né, nos lugares indevidos, lixo e no lixo correto, não é? Diminuindo lá o consumo de água, né, na hora de escovar os dentes, desligar a torneira. Então, tá certinho, muito bem, crianças, parabéns. Grande beijo para vocês. E será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Aprender sobre o consumo consciente e atitudes dos 5 R's. Atingimos sim, né? Aprendemos sobre atitudes que podem melhorar o nosso planeta, né? Com os 5 R's, deixando ele assim, limpinho, bonitinho, né? Com as águas limpas, né? Com as florestas verdinhas. Então, atingimos o nosso objetivo e chegamos ao final da nossa aula. Então, eu espero vocês na próxima semana aqui no Vem Aprender na aula de Ciências da Natureza. Então, um grande beijo! Vem aí, Educação Física. Salve, salve, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Agenor, da Escola Alda. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje estou aqui mais uma vez com o meu amigo Felipe, da Escola Maria Eulina, e também do meu amigo professor Cláudio, da Escola José Bonifácio. Beleza? Hoje nós temos algumas atividades muito legais, uma ginástica de consciência corporal, tá? Então nós vamos começar desde já fazendo o nosso alongamento, só que hoje nós temos um alongamento diferente. O professor Felipe e o professor Cláudio irão fazer um alongamento, uma aula de yoga com vocês. Vocês estão preparados aí? Todo mundo preparado? Vamos levantar e começar a fazer a nossa aulinha, tá? Eu vou ficar aqui ao lado para que os professores possam demonstrar os movimentos certinhos, tá? Primeiramente, nós vamos começar com alguns exercícios respiratórios. Eu gosto sempre de falar que nós cheiramos a flor e assopramos a vela, que é uma forma de vocês gravarem de uma forma correta os exercícios respiratórios. Então, vamos lá? Cheira a flor, assopra a vela. Isso, cheira a flor, assopra a vela. Isso, muito bem. Nós vamos começar agora com o movimento do guerreiro, tá? É um movimento muito legal da yoga que nós vamos fazer. Os professores estarão virando para eles lateralmente o pé direito, tá? Em casa, para você é o pé esquerdo que você estará virando, tá? Eles vão flexionar um pouquinho o joelho e abrir as mãos, tá? Estender os braços na altura do ombro, professor Cláudio, os dois na altura do ombro. Isso, dá para flexionar um pouquinho mais e vamos fazer o exercício respiratório. Cheira a flor, isso, assopra a vela.
Vamos fazer do outro lado, tá? Vamos pôr o nosso pé esquerdo, o direito de vocês, tá? Vamos abrir as mãos na altura do ombro, flexionar o joelho, isso. E vamos fazer exercício respiratório. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Muito bem, legal, legal. Agora nós vamos fazer o movimento da árvore. Olha que legal. Para que nós estamos iniciando ainda, para ter esse equilíbrio, para fazer esse movimento da árvore, nós vamos fazer um movimento como se estivéssemos fazendo o número 4. Nós vamos trazer uma das pernas, professores à direita, você à esquerda. Isso, cheira a flor, assopra a vela. Vamos unir os nossos dedos na altura do peito. Isso, cheira a flor, assopra a vela. Muito bem. Vamos fazer com a outra perna agora. Isso, muito bem. Vamos manter o equilíbrio, achar um ponto aí na frente, como se tivéssemos o nosso pé no chão, é como se nós tivéssemos raízes, né? Por isso que é um movimento da árvore do equilíbrio. Cheira a flor, assopra a vela. Muito bem, professores, muito bem. Eu tenho certeza que os nossos alunos também estão fazendo aí em casa. Bom, agora nós vamos fazer então o movimento da cobra. Nós vamos deitar com o abdômen, tá? Vamos ficar com o abdômen no chão. Isso, e agora nós vamos elevar, tá? O nosso tronco, deixando o quadril no chão. E vamos achar um ponto, tá? Você está em casa aí, dá para achar no teto aí, ou se não, se está já executando esse exercício aí fora, tá? Acha um ponto aí. Isso, cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Muito bem. Desse movimento a gente vai partir agora para o movimento, tá? Do cachorro. Olha que legal. Nós vamos então colocar as mãos, ficar os joelhinhos primeiro no chão. Colocamos as palmas das mãos. E agora nós vamos elevar um pouquinho o quadril, estender as pernas. Elevar o quadril e ficar na ponta do pé. Isso, abertura um pouquinho lateral das pernas, na mesma distância do ombro. Cheira a flor, assopra a vela. Olha que tranquilidade, professores, dá para deixar até amanhã eles assim, essa posição. Cheira a flor, assopra a vela. Muito bem, tropinha, já fizemos os nossos exercícios. Eu nem tinha falado nada, os professores já se levantaram aqui. Vamos lá então, agora nós vamos executar então a nossa segunda atividade, já que nosso corpo está bem alongado e bem aquecido. Nós vamos fazer uma atividade então que se chama pega tampinha. Percebam vocês que os professores deixaram. Do lado do professor Cláudio nós temos uma tampinha vermelha, do lado do professor, aqui à frente do professor Felipe, nós temos uma tampinha azul. O professor vai estar dando o comando para eles, dizendo algumas partes do corpo, tá? Eles vão estar obedecendo o comando e quando o professor falar tampinha, o primeiro que pegar a tampinha vence. Cabeça, ombro, joelho, cabeça, peito, tampinha. Muito bem, 1-0, professor Cláudio. Vamos nos afastar um pouquinho mais agora para executar. Joelho, ombro, cabeça, nariz, cotovelo, tampinha. Olha só, professor Felipe, 1-1. Vamos nos afastar mais um pouquinho. Vamos ficar de costa agora? Vamos ficar de costa? Vamos lá então. Vamos juntar um pouquinho mais aí, professor Cláudio. Venha um pouco mais perto da tampinha, por favor. Isso, muito bem. Vamos lá.
Prepara, cabeça, pés, joelho, cabeça, pés, tampinha. Aí o professor Felipe pegou. Vamos lá então, podemos fazer de costas e agachados agora? Vamos lá? Prepara, cabeça, joelho, cabeça, tampinha. Aí, muito bem, tropinha. Essa foi a nossa segunda atividade, tá? Tranquilinha, tá? Para que vocês possam executar em casa. Você pode desafiar o papai, a mamãe para fazer essa atividade, o irmãozinho, tá? Agora nós vamos para a nossa terceira atividade, que são os movimentos que nós vamos fazer com o corpo. Bom, nessa nossa terceira atividade, os professores estão numa distância das tampinhas para que eles possam executar uma corrida de ida e volta. Eles estarão correndo de frente e retornando de costas. O objetivo dessa atividade é que eles têm que encostarem aqui, primeiramente, a cabeça ou qualquer parte do corpo no comando do professor Agenor. Então nós vamos começar só para aquecer uma corridinha de ida e volta. Vamos lá? Isso. 40 vezes, tá bom ou não? Vamos lá, prepara. Cabeça! Isso. Pés. Muito bem. Joelho. Olha que legal os professores. Peito. Muito bem. Gostei dessa do peito. Peito. Muito bom, professores. Costas. Olha que legal, o professor Cláudio levanta os pés até. Ombro. Muito bem. Mãos. Olha que legal. Nós vamos dar um descanso para os professores e vamos fazer uma disputa com essa mesma atividade. Vamos lá, professores? Cheira a flor, assopra a vela. Muito bem, muito bem. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma disputa então. O primeiro que chegar aqui no comando, tá, será o campeão, tá? Prepara. Olha só como eles agora já estão mais pertinho da tampinha. Vamos lá. Prepara. Peito. Que maravilha. Vamos lá, 1-0, professor Felipe. Costas. Olha só, empatou. E pés. Muito bem, essa foi a nossa terceira atividade. Percebam vocês que nessa atividade nós utilizamos várias partes do corpo, tá? Utilizamos o peito, utilizamos as costas, utilizamos o joelho, as mãos e os pés, tá? Você pode estar usando também o cotovelo, outras partes em casa, tá? Para fazer essa brincadeira em casa, essa atividade em casa. Beleza? Agora nós vamos para a nossa quarta atividade. Nessa quarta atividade, tropinha, ó, percebam vocês que os professores agora estão de costas para a tampinha, tá? Eles vão realizar alguns movimentos, tá? Virão até a tampinha, retornarão de frente e durante isso, tá? O professor vai realizar alguns movimentos. Toda vez que o professor bater, professor Felipe, vire para cá um pouquinho, por gentileza, para a gente mostrar como é que vai acontecer.
Quando o professor bater uma palma, o professor Felipe vai tocar com as duas mãos nos dois pés. Muito bem. 2 palmas no joelho. Isso. 3 palmas. Tudo bem, 3 palmas na cabeça. 4 palmas no chão. Muito bem. Beleza, então vamos ficar de costas. Vamos realizar só uma vez um movimento e de volta, pode começarem. Continua a corridinha. Continua a corridinha. Muito bem. Mão na cabeça. Podemos fazer mais rápido, professores, os meus movimentos aqui? Então vamos lá. Continua a corridinha. Opa! Opa, opa, vamos lá. Quase se perderam. Continua a corridinha. Muito bem, tropinha. Olha só, nós fizemos várias atividades, tá? Utilizando o nosso corpo. Eu tenho certeza que os professores já estão bem aquecidos e agora nós precisamos voltar à calma, já que também trabalhamos com o nosso exercício respiratório. Nós vamos executar esse movimento agora, só que agora os professores estarão de frente para que possamos fazer e vocês visualizarem melhor esse movimento. Vamos lá, professores? Vamos só fazer mais uma aquecidinha, uma corridinha de frente e de costas. Muito bem, continua. Continua. Muito bem. Isso, legal. Vamos lá. Gostei dessa, hein? Muito bem. É praticamente um abdominal, né, professor? Vamos lá. Muito bem. Muito bem, essa foi mais uma das nossas atividades. Agora nós precisamos relaxar, tá? Já que fizemos muitos movimentos, precisamos fazer a nossa volta à calma. Por isso nós vamos mais uma vez trabalharmos o nosso exercício respiratório, cheira-flor, assopra a vela. Vamos lá. Mais uma vez fazer o movimento do guerreiro, abrir um pouquinho as nossas pernas, vamos colocar a ponta do pé lateralmente, abrir os braços, tá? Flexionar um pouco o joelho, abrir os braços na altura do ombro, cheira a flor, assopra a vela, isso, do outro lado, isso, flexiona, os braços na altura do ombro, cheira a flor, assopra a vela. Agora nós vamos fazer, tenho certeza que agora vocês vão se equilibrar melhor. Nós vamos fazer o movimento da árvore, tá? Vamos deixar o pezinho em forma de 4, mãozinhas, as 2 mãos unidas na altura do peito, sem esquecer do exercício respiratório. Cheira a flor, assopra a vela.
cheira a flor, assopra a vela. Outro pezinho, ergue, isso, cheira a flor, assopra a vela, isso. E vamos encerrar com a serpente agora. Vamos deixar o nosso abdômen no chão, levantar, achar um ponto fixo lá no teto. Isso, muito bem. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Muito bem, professores! Tropinha, essa foi as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de enviar fotos e vídeos. Vocês são incríveis. Os professores têm colocado lá no grupo cada foto maravilhosa de vocês, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado das nossas aulas e até a próxima. Hello, crianças! How are you? I hope you are great! Espero que vocês estejam todos bem. Estão animados para nossa aula de hoje? Ah, que bom, ó! Hoje a teacher está com duas bonecas. Ó, uma boneca que essa boneca é uma boneca Abayomi. Essas bonecas são de uma amiga minha, a Lara. A Lara tem uma coleção de bonecas negras. Isso! E eu vou contar uma coisa para vocês. A Lara mora nesse livro aqui, Lara's Black Dolls. Hoje a teacher vai ler esse livro para vocês. Talvez algumas crianças já tenham lido, já conheçam o livro em português, que é o título As Bonecas Negras de Lara, em português, né? Foi escrito primeiro em português, depois que foi traduzido para o inglês. A autora desse livro se chama Aparecida de Jesus Ferreira. Ela é professora e ela escreveu inspirada na sobrinha dela, que é a Lara. Então, vamos ver? Vamos ler o livro da Lara? Let's go! Vamos aqui na bancada com a prof, ó. Vou deixar as bonequinhas aqui. E vamos ler Lara's Black Doll. Então, a Lara, ela tem dois amigos da escola que gostam muito de brincar com ela e sempre vão na casa da Lara para brincar, ó. Os amigos dela são a Paula e o Sérgio. Olha eles aqui. Isso! Um dia, eles estavam na casa da Lara, eles não sabiam do que brincar, então eles decidiam tirar na sorte para escolher a brincadeira, né? E sabe o que eles decidiram fazer? Contar histórias sobre bonecas. Olha que delícia! Então, cada um contou sua história, né? E a primeira a contar a história foi a Lara. E a Lara contou a história sobre as bonecas Abayomis, que ela aprendeu, sabe com quem? Com a bisavó dela. A bisavó dela se chama Maria. Então, hoje a teacher vai ler a história que a Lara contou aqui no livro. Vou ler em inglês. Prestem atenção ali com o ouvidinho para ver se vocês pegam alguma palavrinha, certo? Então, let's read. Lara's great-grandmother told her that her ancestors came from Africa to Brazil. There are several different countries in African continent. When they were brought to Brazil in boats, the children cried because the trip was very long and this made them very tired. So the mothers found a way to making dolls for their children so they could play and not feel so tired. The dolls were made with small pieces of fabric from the mother's clothes. The mothers would tear pieces from their own dresses and they would create dolls from the pieces of fabric. The mothers were very clever and they made several marvelous, colorful dolls. All these beautiful dolls were made only by using nudes. They had no seams. These dolls were called the Abayomi dolls.
Lara told Paula and Sergio that if they wanted, one day her great-grandmother would make some dolls with them and they would be wonderful dolls. Lara's great-grandmother told that some people think these dolls bring happiness and joy. The word Abayomi is from the Yoruba language in Africa. Abai means meeting and Omi means precious. So when you put those two words together, you have Abayomi, which means a precious meeting. And that is what it was, a precious meeting between the dolls and the children. Então, essa foi a parte da Lara na história. Se vocês não conseguiram entender tudo em inglês, não tem problema. A teacher só estava lendo aqui porque esse é um livro muito bonito e para vocês irem acostumando o ouvidinho com a língua inglesa, com a pronúncia do inglês, mas não tem problema se vocês não conseguirem entender tudo agora, vocês ainda estão aprendendo, né? Mas tem algumas palavrinhas que eu falei aqui que vocês já conhecem. Quem conseguiu escutar? Ah, muito bem. Dolls, tem bastante dolls aqui, né, que a gente já aprendeu. Dolls é bonecas. A palavrinha mother, que é mãe. A palavra tired, vocês já aprenderam também. O que mais? Dress, né? Tem uma parte ali que fala do vestido, que a teacher já ensinou. Então tem algumas palavrinhas aqui que vocês já conhecem, né? Então, agora vamos ver a história em português, né? A teacher vai comentar um pouco. A Lara contou que a bisavó dela, her great-grandmother, contou para ela que quando seus ancestrais vieram, né, eles vieram da África para o Brasil, em navios, né? E era uma viagem muito longa, então as crianças choravam, né, porque era uma viagem longa e elas ficavam cansadas. E elas não tinham brinquedo ali no navio, nada. Então as mães dessas crianças, olha que mães mais inteligentes, tiveram a ideia de fazer bonecas rasgando os seus próprios vestidos, né? Com o tecido dos vestidos, elas rasgavam o pedacinho do tecido do vestido e faziam bonecas com nozinhos, né? Essas bonecas não têm nenhum tipo de costura, são feitas só com nós. E essas bonecas foram chamadas de Abayomi. Essa palavra, Abayomi, vem da língua Yorubá, uma língua da África, que significa encontro precioso, né? Em inglês, precious meeting, né? Que foi um encontro precioso entre as crianças e as bonecas. Então, muito bem, essa foi a história da Lara. Vocês acham que acabou? Não acabou não, porque ainda, lembra que eu falei que são 3 amigos que a Lara tinha, né? São 3 amigos, a Lara e mais os 2 amigos dela, a Paula e o Sérgio? Muito bem, então na próxima aula nós vamos escutar a história do Sérgio. Hoje foi a história da Lara, mas na próxima aula tem mais, beleza? Ah, muito bem. Então vamos agora lá pra tela com a teacher, ver os nossos slides. Então, como eu falei pra vocês, a Lara tinha 2 amigos, a Paula e o Sérgio. Olha a fotinho deles aqui. E eles são amigos, são friends, amigos, friends. Vamos para o nosso game de hoje? Hoje o nosso game é sobre a história. Ah, let's go! Então, uma perguntinha. Com quem Lara tinha aprendido a história das bonecas Abayomis? Ela aprendeu com a mãe dela, her mother? Acho que não. Ela aprendeu com a avó, her grandmother? Aprendeu com a avó? Ah, a teacher não lembra, a teacher tá com a memória meio fraquinha, foi? Não, né, teacher? Foi com a bisavó, her great-grandmother. Isso! Very good! Vocês prestaram bem atenção, a Lara aprendeu com a bisavó dela. E eu vou contar aqui pra vocês, a bisavó dela contou que os ancestrais vieram da África pro Brasil, né? A África é um continente, o continente africano, que tem vários países. E aqui está o nosso país, o Brasil. Então eles tinham que atravessar o Oceano Atlântico para chegar até o Brasil. E acho que as crianças ali do 5º, do 4º ano já devem estar aprendendo isso na escola. Não era uma viagem que eles queriam fazer, né?
foi uma viagem forçada. Então, né, pensa as crianças lá sem nenhum brinquedo nessa viagem forçada. Como a Biomi realmente tem um significado, né, que de resistência para essas crianças, para essas pessoas, né? Então, aqui a teacher vai mostrar o mapa em inglês. Vocês notaram que o nome do nosso país em português é com S, não é? Em inglês, ele fica com Z. Brasil, mas a gente fala parecido. Brasil, com Z. África, em português, tem acento. África. Em inglês, a gente fala Africa e não tem acento. E Oceano Atlântico é Atlantic Ocean. Very good. Próxima perguntinha. Como os ancestrais da Lara vieram da África para o Brasil? By car? Vieram de carro? Não, né? Não tinha como atravessar o oceano de carro. Ou será que foi by plane, de avião? Não, acho que naquela época nem existia avião, né? Então foi by boat, foi de navio que eles vieram. Very good, crianças. E como que as crianças se sentiam nessa viagem? Vocês se lembram lá? No livro falava que elas se sentiam cansadas. Lembram como que é cansados em inglês que vocês aprenderam já? Isso, tired, cansadas, era uma viagem muito longa. Então, e se for pensar por que elas se sentiam tired, que nem a teacher falou ali na hora do mapa? Eles saíram lá do lugar onde eles moravam, do continente deles, para vir forçados para o Brasil, porque eles depois iam trabalhar como escravizados. Então, né, pensa que situação difícil para aquelas crianças, para aquelas mães. Pensem como a boneca foi importante para as mães, né? Trazerem um pouco de conforto para suas crianças. Então, né, pensem como essa boneca é importante e até hoje ela tá ali, né, como um símbolo. Então, a solução que essas mães acharam foi fazer as Abayomis, as Abayomi Dolls, as bonecas Abayomis. E vocês se lembram o que a palavra Biomi significa? Lembram lá? Falem em português primeiro. Isso! Encontro precioso. Que em inglês fica Precious Meeting. Que foi um encontro precioso entre as bonecas e as crianças. Então, no livro aparece cada criança do livro tem a sua família, né? A Lara, ela mora em 2 casas. Uma parte da semana ela mora com a mãe, com her mother, e uma parte com o father dela, né? Uma parte com a mãe, uma parte com o pai, né? E vocês já aprenderam, né, como que fala as partes da família em inglês, algumas. Então vamos revisar. Mother, mãe, repeat, mother, father. E a Lara, ela é filha, então ela é daughter. Daughter, very good. O Sérgio, ele mora com os 2 pais, né, com a mãe e o pai na mesma casa. Então tá aqui a mother, o father do Sérgio, e ele, como ele é menino, ele não é daughter, ele é son, é filho. Mother, father, son. A Paula, ela mora com a avó dela, her grandmother, né? Então, mother é mãe. E pensa, né, que a nossa avó é a mãe da nossa mãe ou a mãe do nosso pai. Então, ela é mãe 2 vezes, ela é uma grande mãe. Então, grandmother, vó é grandmother. No livro não fala se ela mora com o vô também, mas a teacher colocou aqui o avô para vocês aprenderem como que é avô em inglês. Se vó é grandmother, vô é grandfather, né? E neta, como é que é? Granddaughter, uma grande filha, né? Se for, e neto seria grandson, né? Daqui, ó, grandmother, repeat, grandmother, grandfather e granddaughter. Very good, vocês estão muito lindos repetindo. E a Lara contou com quem que ela aprendeu a história? Com her great grandmother, a sua bisavó. Então pense, bisavó é a mãe da nossa avó ou a mãe do nosso vô. Então ela é vó 3 vezes, olha. Great grandmother. Very good. Repitam. Great grandmother. Great grandmother. Very good.
Muito bem! Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos ver a história do Sérgio. Então, um beijo. Até lá, ó. A Lara também tá aqui dando bye-bye pra vocês e bye-bye!